Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço a todos aqueles que não são inscritos que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção de comentários. Estou aqui no segundo vídeo sobre a exposição ao Eric Feiglin, dando continuação ao tema do vídeo anterior, que era sobre o artigo do Feiglin chamado Daquilo que se diz sobre Deus, ou Quod Deus Dicito, que foi um dos últimos artigos que o Feiglin escreveu. Antes de continuar a retomada desse conteúdo, venho aqui dar alguns avisos. O primeiro deles é que eu pretendo trazer também aqui para o meu canal análises também de literatura, de alguns eventos ao nosso redor que podem ter um impacto muito grande na formação do nosso pensamento. Inclusive eu cheguei a fazer até uma série de stories no meu Instagram pessoal sobre o movimento do Legendários, uma análise sociológica a respeito, conectando mercantilização da masculinidade, da espiritualidade neopentecostal e sobre o desejo feminino. Eu penso em trazer esse tema para o meu canal do YouTube, trazendo uma reflexão mais aprofundada do que a que eu fiz no Instagram. O segundo aviso é que eu pretendo também fazer uma série de meditações, também a respeito de algumas passagens bíblicas, algumas passagens na literatura que eu achei interessante. Inclusive eu deixei também no meu canal uma meditação sobre Absalão, que está também aí no meu canal. Então, quem tiver interesse, pode assistir. Perfeito. Dando continuidade ao tema sobre o artigo Daquilo que se diz sobre Deus, do Feiglin, vamos retomar aqui algumas coisas que eu falei no vídeo anterior. A essência do que eu falei no vídeo anterior é que o propósito do Feiglin, nesse artigo e na sua obra, mas principalmente nesse artigo, é comentar como o nome Deus se tornou um ídolo. É estranho conceber isso, mas que as discussões que muitos debatedores têm acerca de Deus se tornou uma espécie de debate esvaziado da realidade fundamental a qual ela se remeteria. Então, na primeira parte do vídeo, o meu foco foi justamente trazer à tona, com uma linguagem mais simples, como a linguagem que empregamos numa discussão, numa meditação, ela afeta toda a forma de nós construirmos o nosso pensamento. E que, nesse caso, uma série de proposições que se utiliza na linguagem humana para falar acerca de Deus, elas se revelam muito erradas quando elas ultrapassam o seu limite, que é quando elas deixam de ser tomadas como símbolos reflexivos que se remetem a uma realidade fundamental mais profunda e são utilizadas de uma forma analogante e passam a ser utilizadas como se fossem realidades absolutizadas, que é aquilo que o Feiglin comenta que é uma reificação do símbolo. É uma palavra em linguagem que ele pega emprestado, acredito eu, que é do Lukács. Mas me corrijam aí se vocês sabem de uma outra informação de onde ele empregou. Daquilo que eu estudei a respeito, me parece que ele utiliza a linguagem da reificação a partir de Lukács. Neste segundo vídeo, eu pretendo continuar a minha análise. Dessa vez eu fiz até uma série de notas, para não me perder, a respeito de alguns filósofos que ele vai abordar ao longo desse artigo, e ele vai comentar a respeito de como esses filósofos empregaram, dentro da sua situação histórica e concreta, determinadas proposições acerca de Deus e como elas estavam conectadas com a situação histórica concreta e a experiência do filósofo. Perfeito. Bom, a grande tarefa do filósofo é harmonizar os símbolos experienciados com a análise noética. O que significa isso? A análise noética é um outro sinônimo para análise intelectual. Noética vem de nous, que é a palavra grega para intelecto. E, na medida em que você tem uma fé revelada, como, por exemplo,
na Idade Média, onde houve essa harmonização, essa tentativa de harmonização entre fé e razão, você tem uma tentativa de harmonizar os símbolos da fé revelada, ou seja, os mandamentos divinos, as revelações propostas por Cristo e as proposições no Antigo Testamento, que são proposições espirituais pneumáticas, ou seja, que são revelações do Espírito Divino ao homem, há uma tentativa de empregar uma análise noética, uma análise intelectual em cima dessas proposições. E, obviamente, para que essa análise tenha êxito, ela tem que partir do pressuposto de que esses dados revelados são aceitos. Eles precisam ser aceitos. E aí que entra o grande filósofo da Idade Média, chamado Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, ele é elogiado, reverenciado pelo seu grande papel e empreitada de conseguir harmonizar justamente esse tênue e tensional equilíbrio, que é impossível de ser abolido, entre os símbolos da fé revelada da cristandade com o aparato linguístico do intelecto, a partir de uma linguagem da filosofia helênica, que é justamente a linguagem aristotélica e também a linguagem platônica. Então isso não é uma tarefa nada fácil. E, no entanto, é quase que unânime a aceitação de que Santo Tomás ele conseguiu empreender um esforço árduo e, ao mesmo tempo, harmônico. Ou seja, ele conseguiu equilibrar sem que houvesse uma violação dos mandamentos da fé e sem que houvesse um esmagamento ou violação dos preceitos do modo de operação intelectual. Isso não significa, é claro, que Santo Tomás conseguiu esgotá-los no sentido de encaixar todos os símbolos da fé revelada a partir de uma análise noética, mas ele conseguiu delimitar os limites intelectuais que o intelecto consegue penetrar nos símbolos da fé revelada. É aí que entra a análise que Santo Tomás faz sobre o ego sum divino, o eu sou o que sou, a passagem em que Deus se revela a Moisés na sarça ardente. Essa passagem é justamente a passagem em que Deus ele revela a sua essência, ele revela a si mesmo como um eu divino. É o nome de Deus. E Santo Tomás ele emprega, segundo Feiglin, o argumento das 5 vias para provar a existência de Deus. E aqui a gente já entra num problema linguístico, que é a questão de provar a existência. Por quê? Porque a gente está falando de 2 realidades muito diferentes. A realidade divina, que transcende, que engloba a realidade material, e a ciência empírica, ou seja, a ciência a partir dos sentidos, a partir das constatações da realidade sensível. O argumento das 5 vias, e isso é uma questão muito interessante, ele só tem sentido quando se compreende os movimentos da alma de Santo Tomás naquela situação concreta que ele estava experienciando. E isso não se pode desvincular na filosofia. Você que está assistindo agora pode estar se perguntando, não entendi nada. Eu vou me esforçar para tentar fazer você entender. Quando o filósofo ele elabora uma análise intelectual, essa análise ela vem de uma experiência concreta. Se a análise intelectual deste filósofo ela está desconectada de uma experiência concreta, ela tem mais risco de ser uma análise abstrata e, portanto, imaginativa. Não é o que acontece, por exemplo, com Santo Tomás. Quando ele emprega o argumento das 5 vias, ele experiencia, dentro da sua própria psique, essas realidades. É muito diferente, por exemplo, quando hoje nós empregamos esses argumentos das 5 vias num debate. E esse é até um ponto que o Feiglin analisa exaustivamente nesse artigo. Se hoje nós pegamos as 5 vias de Santo Tomás de Aquino
eu acredito que mais de 95% dos casos nós empregamos para um debate com alguém que não acredita em Deus. E nós empregamos, então, essas 5 vias não como alguém, como um filósofo, como um buscador, explorador da verdade que experiencia essas 5 vias de fato na realidade concreta. Não. Nós pegamos como um argumento de provas que podem ser debatidas acerca de uma coisa, acerca de um objeto. E isso já é uma deformação de um símbolo, já é uma deformação da discussão, porque eu estou tratando Deus como uma coisa. Eu estou tratando Deus como uma realidade coisificada. Quando Santo Tomás, por exemplo, emprega o argumento do movimento, ou seja, ele percebe na realidade concreta que tudo está em movimento. A própria alma dele experiencia essa realidade. Ele experiencia que a realidade está em um movimento constante. E esse movimento não é o mesmo movimento físico da física moderna, de objetos saírem do seu estado inicial. Não. Movimento é mudança. Movimento é mutabilidade. Isso é algo que ele experiencia porque ele está observando a realidade concreta. A alma dele perpassa várias mudanças. Os próprios estados da alma dele estão constantemente mudando. Então, o movimento é uma realidade empírica na realidade na qual está inserido. E, ao mesmo tempo, ele vai reparar nos movimentos históricos, nos processos históricos e concretos. E ele pensa, bom, todo movimento ele precisa de um movimento anterior, de uma causa anterior que coloque ele em movimento. Um motor. Por quê? Porque todo movimento, pela percepção dele, seguindo a percepção aristotélica, as coisas não nascem se movendo. Elas são empregadas em movimento por alguma coisa. Então, ele parte dessa premissa, um a priori, para chegar no posteriori. Então, é preciso um motor imóvel, é preciso que algo seja imovível. E quando a gente diz imovível, não é imovível novamente no sentido físico moderno, mas algo que esteja alheio a essa mutabilidade e que sustente todas as coisas na existência e permita com que elas mudem. Porque, ora, nós só podemos perceber a mudança a partir de um comparativo com algo que não muda. E é justamente essa contraposição que eu posso perceber a mutabilidade. Mas você pode me perguntar assim, mas eu percebo a imutabilidade? Você não acabou de dizer que toda a realidade é experienciada a partir de movimentos? Existe, portanto, um núcleo na alma humana, na percepção da realidade concreta, que é capaz de identificar aquilo que não é mutável. E é justamente esse núcleo que é o núcleo de contato com a experiência divina. É como se fosse a semente divina em nossos corações, o local. Poderíamos até dizer, empregando a linguagem de Platão, que Feiglin também aproveita, que é o entremeio, certo? Então, Santo Tomás ele emprega essa linguagem constantemente a partir até de outros argumentos, o argumento da causa eficiente, o argumento da causa final. Em todos esses argumentos que Santo Tomás emprega, ele está percebendo a mutabilidade da realidade concreta, ele está percebendo que as coisas caminham para uma direção, que as coisas partem de um caminho em uma direção. E o que nós podemos compreender a partir disso? Que Santo Tomás ele identifica a divindade, Deus, como sendo essa tensão entre o movimento e aquilo que é imóvel. Então, se vocês pararem para pensar, o argumento das 5 vias, ele não prova a existência de Deus revelado. Ele não prova. Primeiro que você tem que partir dessas premissas. Segundo que o que Santo Tomás ele está empregando ali como argumento acerca da existência de Deus, ele na verdade está argumentando o seguinte: existe uma tensão entre a realidade contingente e uma realidade que é necessária para que essa contingência se manifeste. E é justamente essa tensão entre a realidade contingente e a necessidade divina que se emprega como sendo, isso prova ou isso acaba exigindo do buscador, do explorador, que ele aceite a necessidade da existência de Deus.
sendo que aqui Deus é empregado como um símbolo sustentador dessa realidade. E algo que é o esforço de Santo Tomás para compactar essa tensão entre os símbolos da fé e a análise noética. Se pararmos para pensar, todo o argumento das 5 vias, ele não prova nada do Novo Testamento. Não prova. Realmente não prova. O que o argumento das 5 vias cria e estabelece é justamente essa tensão, a necessidade de você aceitar que existe uma tensão entre essas realidades contingentes e um sustentáculo para que elas se manifestem. E quando você rejeita isso, você abre uma série de problemas, de perguntas, de proposições que vão levar a uma deformação dos argumentos da realidade. Não entendi nada, não entendi nada. Vou tentar explicar de novo. O homem, qualquer homem em sua alma, em sua psique, ele vai experienciar esses aspectos da realidade. E a partir desses aspectos da realidade que eu aceito na minha alma, que eu experiencio desta maneira, eu consigo empreender uma série de análises intelectuais aceitando essas proposições como reais e concretas, e então eu consigo chegar no argumento da necessidade delas serem sustentadas por um absoluto. Se eu negar esses argumentos, essas proposições de que, se eu negar que a realidade apresenta movimento, então não tem por que eu concordar com o argumento da primeira vez de Santo Tomás. Eu vou estar negando uma realidade fundamental que a minha alma experiencia, que é a realidade do movimento da mutabilidade. Se eu negar que a realidade ela possui uma série de causas entrelaçadas que levam a algum fim. Se eu negar isso, eu também vou negar que existe uma causa final para a realidade última e também uma causa primeira. Mas aí o que eu vou estar negando é uma realidade fundamental da natureza humana, que todos nós experienciamos. E aí entra um problema futuro que já é um problema intelectual, já é um problema de deformação da alma humana de negar realidades fundamentais da natureza. E é onde vai entrar a figura do insensato, que vai ser abordado um pouco mais à frente. Mas vocês estão entendendo que esse argumento de Santo Tomás ele surge num momento concreto histórico específico. Que momento histórico específico é esse? É justamente a Idade Média, é justamente um momento histórico em que a cristandade ela já está estabelecida socialmente. Ou seja, você já tem um mundo cristão. Mundo esse, claro, que pode se condensar a Europa, parte da África, uma parte da Ásia. Não é o mundo, geograficamente falando, todo, mas é um mundo, uma sociedade estabilizada, onde a cristandade existe como um parâmetro. Ela existe como uma realidade concreta, ela já não existe mais como uma realidade marginalizada. Então, a partir desse ponto, Santo Tomás ele emprega uma análise noética, análise intelectual, usando uma linguagem que é herdada da filosofia helênica. Isso também é importante de analisar porque, se você utiliza uma outra linguagem para falar de uma mesma realidade, é natural que essa linguagem vai se expressar de uma outra forma. E isso num argumento acerca de Deus, se eu estiver falando de Deus, e eu já vou estar caindo, claro, falando de uma coisa, de um objeto, não de uma realidade fundamental, a linguagem ela é um ponto fundamental. Por exemplo, Santo Tomás ele empreendeu, quando escreveu a Suma contra os Gentios, ele dialogou com maometanos e judeus. Olha, tanto maometanos quanto judeus, eles possuem uma fé revelada distinta. Eles possuem revelações distintas. Então, eles possuem símbolos de fé distintos. Mas eles concordam com o aparato intelectual. Quando há uma discussão intelectual, se colocava que, nós temos que sustentar os mesmos princípios intelectuais da realidade. Isso aqui tem que ser comum.
tem que ser um terreno comum para discutir proposições semelhantes. Então, por exemplo, o argumento daquilo que se diz sobre Deus ao empreender o argumento das 5 vias, ele pode ser facilmente aceito tanto por maometanos quanto por judeus. Por quê? Porque ele não toca propriamente em argumentos de fé revelada. Ele toca em argumentos acerca do próprio encontro divino-humano na realidade fundamental. E isso é muito importante. É claro que essa compactação ela pode levar a uma série de problemas se não soubesse ser bem empregada. Como eu falei um pouco no início do vídeo. Quando esses símbolos reflexivos, ou seja, essa linguagem, essa série de signos verbais que se remetem a uma realidade concreta, experienciada, eles são retirados do seu contexto, facilmente se torna uma deformação, uma hipostasiação. Isso é um pouco abstrato de se entender, mas o que acaba acontecendo é que o debate se torna um debate, e assim o debate ele se torna vazio. O debate ele já não se encontra mais no nível de compreensão de uma tensão que busca compreender esses símbolos da fé. Ele se torna simplesmente uma série de proposições argumentativas tentando provar um ponto de vista. Ponto de vista esse que já não é uma realidade experiencial fundamentada. Se ainda estiver muito abstrato para vocês entenderem, quando uma pessoa normalmente debate acerca da existência de Deus com alguém que talvez seja um ateu, na maioria das vezes ela está só tentando provar um ponto de vista, como se ela estivesse querendo defender uma tese, como se ela estivesse querendo defender um argumento, mas ela não experiencia aquela realidade fundamental. Ela emprega uma série de argumentos dialético-retóricos, mas ela não os assimilou propriamente na sua experiência fundamental. E aí, esse debate ele se torna vazio, ele se torna oco. E pior, em certo sentido, você começa a tratar Deus como se fosse uma coisa, como se fosse uma equação matemática. E é justamente esse encontro divino-humano que caracteriza a busca do filósofo, que caracteriza o contato com essa realidade fundamental e permite com que nós compreendamos de fato esses argumentos dentro da sua essência. Mais importante do que compreender o argumento em si é compreender a experiência fundamental da qual ele nasce, porque a partir da hora que eu compreendo a realidade fundamental, facilmente eu posso desdobrar em um argumento, porque eu vou estar experienciando essa realidade. É justamente esse esforço que o Frege elogia em Santo Tomás e que, em certa medida, ele vai criticar em muitos, não apenas dos seus seguidores, mas, na verdade, em todo o movimento intelectual pós-Descartes, mesmo entre filósofos católicos e filósofos protestantes, que é justamente a crítica que eu coloquei no vídeo anterior, que ele faz à teologia dogmática, que ele faz a movimentos intelectuais religiosos, em certa medida, e quando eu digo religiosos é mais na filosofia intelectual religiosa do que propriamente num argumento de um santo, por exemplo. E justamente quando ele comenta em que há essa deformação simbólica, em que esses símbolos reflexivos eles se tornam reificações. E uma coisa interessante é que é como se fosse uma corda, né? Eu vou até pegar este cabo para exemplificar. Imagine que essa tensão ela se encontra no meio desta corda. É uma corda constantemente sendo tensionada. O início e o fim dessa corda, nós não experienciamos eles como realidades concretas. Nós não experienciamos a nossa origem, seja no ventre da nossa mãe, seja a origem espiritual de quando Deus une a nossa alma com o nosso corpo, que também para nós são proposições. Nós experienciamos a partir desta tensão, desta corda, um movimento que parece inclinar em direção a algo que nós simbolizamos como sendo o fim, como sendo a causa final, como a realidade última.
e uma origem, como se esse movimento ele tivesse sendo movido por algo anterior. Essa é a realidade fundamental da alma humana. É sempre uma tensão. E quando nós utilizamos proposições para falar sobre o fim, sobre o começo, essas proposições elas existem apenas como um meio linguístico para tentar expressar essa realidade fundamental. Mas facilmente elas podem ser coisificadas em realidades transcendentes e imanentes. Para irmos mais a fundo, nós não experienciamos o imanente e o transcendente. Nós não experienciamos diretamente numa realidade sensível. Eles são palavras, conceitos que buscam diferenciar movimentos internos da alma. Então, sempre há o grande risco de essas realidades elas serem reificadas, de elas serem absolutizadas. De se falar, por exemplo, de alma e corpo como se fossem entidades que existem separadamente. Como se fossem entidades que, na experiência humana concreta de uma consciência, de um eu, fosse possível distingui-las. E nós não podemos distinguir. Na prática, nós não podemos. Nós estamos instalados na realidade, nós experienciamos uma série de sensações, de percepções, e a partir de um movimento intelectual, nós conseguimos diferenciar a possível natureza dessas percepções, a possível causa que nós estabelecemos a partir de um conceito desses movimentos, de onde elas surgem. É aí que nós podemos falar, por exemplo, de proposições como paixões da alma, de proposições como a inclinação da carne para o pecado. E, obviamente, nós estamos nos movendo dentro de uma linguagem de uma fé revelada. Por exemplo, numa linguagem cristã, que é o universo no qual nós estamos inseridos. E como o próprio Frege ele vai falar, mesmo as linguagens de contraposição, de rejeição a isso, elas nascem dentro do seio da linguagem da fé revelada. É o que ele vai falar, por exemplo, que é o que Santo Tomás fala, daquele que nega esses argumentos, que é em referência ao Salmo. Diz o insensato em seu coração, não há Deus. Ou seja, existe sempre aquele que vai rejeitar esse movimento. E esse é a figura do insensato, que o Salmo fala. E é interessante porque nesse artigo, a palavra insensato, ela possui duas acepções. O insensato pode ser o fool, né, em inglês, fool, foolish, é uma palavra que significa, né, tolo, idiota, e que ela vem do escocês, né, gaita de foles, que é justamente esse movimento de vento, né, meio vazio, meio oco. Mas essa palavra no hebraico, ela é mais profunda. Ela não é apenas um idiota intelectual. No hebraico é nabal, que significa um estado de estupidez espiritual. É um estado de negação de participação ao Deus revelado. Por quê? Porque nós estamos falando do Deus revelado, que é o Deus que se revelou a Moisés. Ele é um Deus profundamente pessoal. Ele não é um Deus da natureza noética, por exemplo. Ele é um Deus que se revela como uma entidade pessoal. E a negação de participar dessa realidade que este Deus propõe, ela é uma insensatez, ela é uma estupidez. Por quê? Porque é um movimento que desagrega socialmente. O insensato é aquele que não quer participar dos ritos, é aquele que quer prejudicar os outros, é aquele que se nega a cumprir os mandamentos e acaba prejudicando várias outras pessoas. Então é aquele que, ao rejeitar o movimento espiritual, o rejeita por não concordar e querer exercer a sua vontade. Então esse insensato, ele não nega as proposições intelectuais, ele não nega Deus de uma forma intelectual, ele nega Deus de uma forma pessoal. É interessante porque é diferente do que nós vemos num fenômeno mais moderno, que é o ateu dogmático, que é justamente um ateu que nega intelectualmente a Deus. Ou seja, ele negaria, por exemplo, as proposições das 5 vias de Santo Tomás. Mas aqui nós estamos falando, por exemplo, de um contexto tanto da antiga Israel quanto da cristandade medieval. O indivíduo ali, naquele momento, ele é um Nabal.
o indivíduo que nega a Deus. Por quê? Porque dificilmente ele vai ter um aparato intelectual para negar aquelas proposições, mas ele vai negar o quê? Aquela realidade fundamental que todos os homens são chamados a participar, por ganância, por uma vida de prazeres e de luxo. E essa dificuldade é o que conduz a análises inadequadas acerca dessa realidade. Por quê? Porque, por exemplo, você chamar um filósofo a convencer um indivíduo assim, ou rebater um indivíduo assim, já estamos falando de um indivíduo que está se negando a participar de uma realidade fundamental. E, como Aristóteles fala, acredito que seja Aristóteles que ele menciona nesse artigo, a realidade ela é dada. Você só pode convidar o cético a olhar. Por exemplo, prove que essa realidade aqui existe. Ela é dada. Não tem como eu provar que a realidade existe. O indivíduo ele tem que aceitar simplesmente que ele está inserido ali. Se ele rejeitar, ele vai cair num solipsismo. Ele vai cair num conceito absurdo do que seja real ou não. E é interessante porque esse processo que Santo Tomás ele emprega nas 5 vias, como eu já mencionei, ele está inserido dentro desse contexto, que é diferente, por exemplo, do contexto patrístico, do contexto do início da solidificação e estabelecimento da cristandade como força. Quem pesquisar a história vai ver, por exemplo, que inicialmente a cristandade, o cristianismo possuía uma série de cuidados, rejeições com relação à filosofia. Ela estava associada ao paganismo, ela estava associada à idolatria. Ou seja, são situações e momentos históricos diferentes, a patrística da escolástica. É por isso que não se pode falar, por exemplo, que a filosofia é anticristã ou a filosofia ela é pró-cristã. Tudo depende do tipo de filosofia que está sendo ali analisada e de como ela é abraçada, absolvida dentro do cristianismo. Na época patrística, o foco não era assimilar a filosofia propriamente. Era primeiro se firmar com uma força estruturante e espiritual. Era primeiro consolidar não apenas esse movimento de um ponto de vista macro-social, mas do ponto de vista espiritual, com uma religião nascente que precisa espalhar as suas sementes e precisa se consolidar espiritualmente. Obviamente, alguns terrenos vão ser áridos e não vão poder se erigir naquele momento. Um desses terrenos era a filosofia, só que após séculos ela se tornou fértil. Ela pôde ser abraçada e integralizada dentro do cristianismo. E aí que a gente vai entrar também no outro ponto, que é o argumento de Santo Anselmo. Quando Santo Anselmo emprega o argumento da prova ontológica acerca da existência de Deus, existem algumas nuances aqui que é preciso ter atenção. A primeira coisa é que quando Santo Anselmo ele emprega essa prova ontológica, não se chama prova ontológica. A própria palavra ontologia ela só vai surgir no século XVII. Ela só vai surgir no século XVII e ela vai ser usada, por exemplo, por Kant. É Kant que chama o argumento de Santo Anselmo de prova ontológica. Então, só aí nós temos já que ter esse cuidado. Por quê? Porque nós estamos empregando uma linguagem anacrônica para um argumento de Santo Anselmo. E isso é apenas uma limitação linguística, mas que serve para nós nos atentarmos a pensar que aquele movimento já existia e só depois foi aparecer uma linguagem para tentar expressar linguisticamente o que era esse movimento. E esse argumento da prova ontológica, ele aparece no Proslogium de Santo Anselmo. Eu acho que se pronuncia assim, o Proslogium. E a preocupação de Santo Anselmo, ao longo desse Proslogium, já é falar que o Deus da razão ainda não é o Deus que ele quer ter contato, que ele quer ter uma relação. Interessante. Por quê? Porque quando ele emprega esse argumento, que
tu és maior do que aquilo que pode ser concebido, ele já está empregando um movimento que é pedir o auxílio divino para empreender a análise noética. Correto? Tanto que o argumento do proslógio, ele assume, como o Feiglin fala, a forma de uma prece. É a expressão de que esse movimento inicial ele é divino. É a expressão de que Deus ele inicia esse movimento na alma humana para que a alma humana o busque. Que é uma expressão que o Feiglin vai usar em todos, basicamente, os seus artigos sobre essa relação do encontro divino-humano. De que a ação humana é sempre uma resposta ao apelo divino. É aquilo que se tem, por exemplo, na passagem do Evangelho de João. Deus nos amou primeiro. Esse Deus nos amou primeiro é que a partida inicial é sempre de Deus. É o pontapé inicial do emprego dessa análise. Correto? Então, é interessante notar como Santo Anselmo ele emprega essa análise. Ele emprega essa análise tensional entre a fé e a razão. Certo? E aí, uma coisa que eu comentei, que eu achei muito interessante, é que esse problema se chama o fides quaeris intellectum, ou seja, a fé que move o intelecto, algo que também Santo Agostinho já expressou, que é justamente a limitação do intelecto de compreender determinados símbolos da fé. E que esses símbolos só podem ser realmente compreendidos de uma forma muito limitada. Por quê? Porque já não partem do intelecto humano. A compreensão sempre vai depender de Deus. Sempre vai depender da abertura que o movimento divino consegue estabelecer no intelecto humano para compreender determinadas realidades fundamentais. E é interessante porque a prova ontológica de Santo Anselmo, ou seja, o argumento que Santo Anselmo levanta, né, acerca de Deus, surge num debate contra um filósofo chamado Gaunilo. Gaunilo era o insensato daquela época. Ele é justamente também aquele insensato que rejeita determinadas proposições fundamentais e faz com que a coisa se torne um debate, que o que devia ser um símbolo reflexivo fundamental seja deformado. Por quê? Porque ele representa na sociedade, não apenas com a sua ação, mas com a sua influência, com a sua adesão a um contrapelo divino, ele representa essa rejeição fundamental. E é interessante porque isso se torna uma constante na filosofia moderna. Se torna uma constante com Descartes, se torna pouco com Leibniz e se aprofunda até chegar, por exemplo, em filósofos da época de Hegel. O próprio Hegel é muito criticado por Feiglin, como eu vou abordar futuramente, com relação a abolir essa tensão fundamental entre o divino e o humano. E o Deus encontrado pela razão, como eu comentei, ele ainda não é o Deus que o buscador experiencia. Talvez isso não tenha ficado muito claro, mas toda a alma humana, ela experiencia fundamentalmente na sua formação que esse Deus, ele é um Deus revelado. Ele é um Deus revelado, ou seja, é um Deus pessoal, é um Deus de relação. Ele não é simplesmente uma saciedade do intelecto noético. Não, ele é, na verdade, uma relação pessoal fundamental, como o próprio argumento de Santo Anselmo é empregado. É interessante ele colocar esse ponto, né, de que a alma humana ela realmente experiencia Deus dessa forma, e que só o fato de um ser humano rejeitar que a alma humana experiencia dessa forma é porque ela já está num estado de insensatez espiritual, ou como Platão descreve nas leis, de anoia. Anoia é um termo para descrever doença espiritual, doença psíquica, uma alma que está se comportando de uma forma atípica, de uma forma deformada. E a gente aqui vai entrar num ponto também que, embora
a gente destaque que, na sua maioria, ateus, indivíduos que se rejeitam essa realidade divina, estão inseridos nesse movimento de anoia, facilmente um indivíduo que acredita na existência divina, quando ele decai a sua compreensão acerca de Deus a nível de proposições coisificadas, ele se torna sujeito a cair nesse estado de anoia. Ele já está num nível abaixo do que seria vamos colocar assim, um nível de consciência para compreender essa realidade fundamental entre o divino e a consciência humana. Eu diria, de certa maneira, que quando São Tomás ele comenta acerca da distinção de Deus em si e Deus quanto a nós. Por quê? Porque uma coisa é você ter uma série de proposições acerca de Deus a partir da relação dele conosco. E outras são uma série de proposições a respeito de Deus em si mesmo. Por quê? Porque nós não experienciamos nada acerca de Deus na sua realidade fundamental em si mesmo. Tudo o que nós temos nessa proposição de Deus em si, de algum modo elas vêm de uma natureza revelada. Ela vem acerca de você aceitar uma série de pontos fundamentais a priori para compreender. Um exemplo, acho que bem claro, é, por exemplo, a questão da Trindade. A Trindade, são uma série de proposições dogmático-teológicas acerca de Deus na sua própria natureza. E nenhum de nós experiencia Deus na sua própria natureza. Nenhum de nós. São dados revelados na conjuntura entre a revelação cristã e o processo histórico contínuo de expansão dessa realidade cristã, com o auxílio de linguagens que vão cada vez se tornando mais específicas para explicar determinados mistérios. Isso não quer dizer que não seja real ou que seja simplesmente inventado, por favor, não vão entender isso. Mas significa que esses desdobramentos, eles partem de uma realidade fundamental que, se não for aceita, ela abole todo o resto. E bom, depois de Santo Anselmo, o Frege já vai falar acerca de Platão, que na concepção dele foi o que melhor expressou acerca desse mistério da realidade divina. E isso é uma proposição pessoal do Frege, né? Não cabe a mim aqui ainda dizer se está certo ou errado, mas é uma questão linguística que ele compreendeu na sua análise. O contexto social de Platão é totalmente diferente, por exemplo, de Santo Anselmo e Santo Tomás de Aquino. Por quê? Porque nós estamos falando de um contexto pré-cristão, um contexto em que não há revelação cristã. Há apenas a busca do homem por uma realidade fundamental, uma realidade divina que não é pessoal. Não é pessoal. Não é uma realidade que busca um contato propriamente pessoal. É uma busca noética, é uma busca intelectual, é uma busca de assentamento em uma realidade fundamental. E o contexto de Platão, por exemplo, é o quê? Nós vemos Platão, ao longo das suas obras, criticar os poetas, criticar o mito, e dizer que, na verdade, o mito ele tem uma função. Ele tem uma função, mas que tomar aquelas histórias no seu aspecto literal, como, por exemplo, acreditar que realmente há uma guerra dos deuses, como Homero retratou em Odisseia, é falso. Por quê? Porque o contexto de Platão é o quê? É uma sociedade que já não experiencia mais aqueles deuses. Zeus, Atena, Hera. Esses deuses eles não são mais experienciados como realidades concretas e fundamentais para os gregos. É um contexto de decadência da religião grega, é um contexto em que as transformações que a polis está passando faz com que eles passem a ver essas expressões da realidade divina como falsas. Na própria poesia nós percebemos isso, né? Então, é quando ocorre justamente essa transição de expressão dessa realidade fundamental de que esses deuses, eles na verdade são
expressões ou são sustentados por um Deus maior. É como se esses deuses, ainda que fossem seres, né, em um nível maior do que os seres humanos, eles também precisam ser sustentados por uma realidade mais fundamental e mais abrangente, que é o todo. É aquilo que Parmênides descreve como sendo o ser. O ser é isso. O ser é como se fosse essa realidade fundamental que todos participam e todos são sustentados. É o que Platão também vai diferenciar como sendo todo, como sendo o ágaton, como sendo a contemplação, da qual o demiurgo é apenas um agente proveniente. O próprio demiurgo platônico, ele é uma espécie de intermediário que intermedia a criação concreta e a realidade fundamental divina. Ele é como se fosse um agente simbólico disso. Eu realmente não acredito que Platão acreditasse firmemente propriamente num demiurgo. Ele era mais uma expressão simbólica, linguística, para expressar essa realidade. De uma sociedade que já não experienciava esses deuses como forças reais. E que também é absurdo acreditar que hoje eles sejam experienciados como forças reais. Ninguém experiencia esses deuses mais. Naquela época eles já tinham morrido. O que quer dizer que eles tinham morrido? É que eles já não participavam de nenhum movimento da alma humana. O movimento da alma humana era em direção a uma realidade fundamental. Era de recuperar esse extrato de contato com o fundamento cósmico divino. E, segundo Frege, Platão é justamente aquele que consegue, a partir da sua linguagem, equilibrar melhor esse mistério. É claro que isso é uma percepção dele. Mas é muito interessante analisar esse artigo, que eu encerro por aqui, essa minha análise, porque Frege é um cara que eu vejo como muito honesto nas suas análises, dentro daquilo que ele se propõe a empregar. Ele fala muito acerca dessa linguagem que se usa para expressar uma tensão fundamental. Nos próximos vídeos eu pretendo trazer uma análise acerca de alguns outros artigos, ainda vou ver qual, provavelmente também vai ser 2 ensaios publicados, e em algum momento trazer uma análise do Anamnese, que alguém perguntou se eu podia fazer. E apesar de já fazer anos que eu não leio o Anamnese, é um livro que eu ainda me lembro bem, justamente porque marca o ponto de transição entre os 3 primeiros volumes de Ordem e História e os 2 últimos. E é isso. Ficamos por aqui na análise. Agradeço a todos que viram até aqui o final, agradeço a todos que estão apoiando e continue me acompanhando no canal. Tentarei manter uma média de 2 vídeos semanais, ou seja, um vídeo de análise do Frege e um vídeo de meditação. Grande abraço e fiquem com Deus.